Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Vídeo de hoje, Mateus 24. Ainda não é o fim. Se você acompanha o canal, nós falamos aqui sobre escatologia, principal assunto, e o texto de Mateus 24 com certeza é um dos mais citados, mais mencionados, porque ele fala sobre o fim dos tempos, anticristo, o que iria acontecer com os discípulos até chegar no arrebatamento no dia do Senhor, no dia do reino do Senhor. Então é um assunto maravilhoso. Na verdade, esse texto, Mateus, quando ele escreveu, ele se baseou no livro de Marcos, no capítulo 13, assim como Lucas também. O seu livro foi baseado em Marcos, apenas João que escreveu de uma forma diferente. Mas então por que a gente vai falar Mateus? Porque é o mais conhecido, porque é o mais mencionado. Mas isso que nós vamos ler aqui, ele está em Marcos 13. Olha, o vídeo vai ser um pouquinho longo hoje, eu procuro sempre ser rápido e prático, mas a gente vai ver vários textos aqui. Não vou me preocupar muito com a edição, portanto, perdoe já todos os ruídos externos, tá? Cachorro latindo, criança gritando na rua, moto, carro, avião, perdoe tudo isso, tá? Hoje vai ser necessário ser assim. Bom, o texto de hoje foi uma conversa que Jesus teve com os seus discípulos no Monte das Oliveiras. Eles perguntaram de forma bem clara como que seria o fim dos tempos e quais os sinais para a vinda do Senhor. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus ele deixa claro que ninguém pode enganar vocês. Virão pessoas dizendo: eu sou o Cristo, Messias, Mashiach, tá? E vão enganar a muitos. O que a gente vê na história? Primeiro, assim, até hoje, Israel já declarou algumas pessoas como o futuro Messias. E depois se arrependeram, obviamente, tá? Nós tivemos rabinos judeus que eram inteligentíssimos e ali falavam: esse aqui é o Messias. Ainda hoje existem algumas ramificações do judaísmo que têm assim preferências por alguém, tá certo? Então a profecia está se cumprindo. Só que aqui está dizendo que muitos virão, ou melhor, Jesus disse assim: muitos virão em meu nome. Que nome é esse aqui? O nome de Jesus? Não. O nome de Yeshua? Também não. Aqui está dizendo o nome de Cristo. Cristo, Mashiach, Messias. Eles virão, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então assim, não é que Deus quer, mas é necessário. No tempo do anticristo, na tribulação, nós vamos ter as pragas, que estão nas trombetas, nos selos. Então assim, é muita coisa que vai acontecer. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Olha aqui, gente. Então, se tem algo que a gente pode identificar que nós estamos vivendo, nos dias de hoje, é o princípio de dores ou das dores. Tanto faz aqui, não muda nada. Nós estamos nesse período. Tem guerras, tem rumores de guerras, terremotos em vários lugares e muita fome. Quando a gente fala de fome, a gente já lembra da África. Mas fome não é só lá.
Aqui no Brasil tem fome também, em várias partes do mundo. E os governos, de uma maneira geral, não parecem estar muito preocupados em resolver isso. Existe um domínio mundial que a ideia é bem diferente do que deveria ser na prática. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Vamos parar aqui e analisar. Esse versículo, para muita gente, é o seguinte, está falando dos discípulos e não da nossa geração, da Igreja Santa, que é a noiva do Cordeiro. Nós já temos explicado que no Apocalipse diz que a Nova Jerusalém, a cidade que vai descer do céu, ela é a noiva do Cordeiro. Mas o povo aplica essa profecia de Jesus para o tempo dos apóstolos, incluindo até o apóstolo Paulo, mas assim, não nos dias da grande tribulação. Os pré-tribulacionistas, por exemplo, eles não aceitam a ideia de que a igreja passaria por uma tribulação, haveria perseguições, mortes, porque a igreja é a noiva e o Messias não iria casar com uma noiva toda machucada. Mas não tem nada a ver o que está dizendo aqui, muito pelo contrário, que quem tem o nome de Jesus pode morrer, pode sofrer perseguições, sim. Esse negócio que muitas vezes nós ouvimos assim, eu sou ungido de Deus, ninguém toca no ungido de Deus. Por que tocaram nos apóstolos? E vou falar a verdade, hein? Entre você, eu e os apóstolos, quem que tinha mais espiritualidade? Quem tinha mais experiências com Deus? Pois é, e eles, a maioria deles, acabaram pagando com a vida. O Tiago, por exemplo, estava na hora do culto, gente. O culto da primeira igreja, da primeira sinagoga dos discípulos de Jesus, simplesmente chegaram e mataram ele a fio de espada, na hora do culto. Na Indonésia, os terroristas entraram na hora do culto também e dizimaram as pessoas, incluindo as crianças de colo. Não perdoaram ninguém. Que coisa terrível. Mas Jesus estava avisando aqui que muita gente iria morrer, tá? A grande tribulação, na verdade, para muita gente, assim, não estou falando de forma teológica, tá? Mas para muita gente começou, porque viveu um tempo de morte, de perseguição. Os apóstolos viveram isso. Mas assim, ela será ainda pior do que tudo que já aconteceu. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Parece que esses dois versículos estão falando dos dias de hoje. Inclusive, nós vamos ver que essa profecia não foi só para os apóstolos, não. A gente encontra facilmente nos dias de hoje traições, um traindo o outro. Está se cumprindo. E aqui ainda está dizendo que vai se levantar muitos falsos profetas e vai enganar muita gente. Você tem reparado que aqui no YouTube mesmo, quantas profecias a gente tem e que elas não são verdadeiras? Quantas vezes já viram tsunami, inclusive no Brasil? Pode ter, mas muita gente coloca data. Inclusive, tem pessoas que falaram que agora, 2019, o anticristo vai se manifestar. Nós estamos em novembro e provavelmente não vai se manifestar, vão jogar para 2020. O mundo ia acabar em 2023, agora já estão falando que é 2028. Isso porque no passado, 2013 também foi comentado, 2017 o arrebatamento. Olha, é muita profecia
né, que a gente fica triste de ouvir e muitos caem nisso. Tem muita gente que acredita. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa é a mais pura verdade que você pode observar. O amor está acabando, está se esfriando, inclusive no meio de pessoas que servem a Deus. Pessoas estão perdendo esse amor. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então aqui o texto, Jesus usou uma profecia do profeta Joel, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. No Antigo Testamento está a palavra escapar. Nesse contexto não está falando da grande tribulação, tá? Vai escapar da grande tribulação. Mas se você perceber, ele está mostrando que vai escapar de algo. O que é esse algo? A ira de Deus. Não vai beber do cálice da ira de Deus, que também o livro de Apocalipse fala para a gente muito melhor. Versículo 14 diz que o evangelho deve ser pregado a todas as nações, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que poderia ser isso no milênio, tá? Mas aqui não é milênio, gente, é uma ordem cronológica. Jesus falou a ordem correta das coisas. Então ele está falando antes do fim. Quando começa o fim? Quando vem a grande tribulação. Então, antes da grande tribulação não é o fim. Jesus diz que primeiro o evangelho tem que ser pregado. E por incrível que pareça, ainda há poucas nações, pequenos povos, mas ainda há que não ouviram o evangelho, a palavra da salvação. Até aqui, pessoal, primeira parte da escatologia de Mateus 24, ok? Nós vamos agora chegar no fim, vai começar. Então, para chegar no fim, o evangelho tem que ser pregado. Ainda hoje, nós devemos servir a Deus, devemos congregar em algum lugar. Eu sempre bato nessa tecla. Temos que congregar, levantar missionários para pregar o evangelho em todos os cantos do mundo, em todos os países onde ainda a palavra de Deus não chegou. Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Vamos entender aqui então, pessoal. Qual é o lugar santo? Jerusalém. E mais, Monte Moriá. O que deveria estar no Monte Moriá? O templo, mas ele não está, foi destruído. E o que está no lugar do templo? O Domo da Rocha. O Domo da Rocha é uma abominação. E tem mais. No templo existia a Arca da Aliança. Deus mandou construir essa arca, folhear de ouro, e um querubim ficava de frente para o outro. As suas asas se tocavam. O que nós temos agora no Domo da Rocha é a figura de dois demônios, um de frente para o outro, tá? Muita gente vai para Jerusalém, entra lá na esplanada do templo, mas não percebe que tem essa foto. Às vezes a pessoa até tira uma foto ali pertinho, mas ela não consegue distinguir que ali trata-se de dois demônios. Com certeza, pessoal, isso é um abominável da desolação. Pode ainda não ser o que Daniel profetizou, mas eu acho que é, porque o texto bíblico diz: quem lê, entenda. Eu entendo assim. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para pegar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas
e das que amamentarem naquele dia. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no Shabat, no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Aqui trata-se da grande tribulação. Ela será instalada no mundo todo. Eu acredito que haverá alguns países que não se aliarão com o anticristo. Eu tenho alguns versículos bíblicos para discutir esse assunto, mas a maioria do mundo vai acabar recebendo o anticristo, até porque na religião dele, o povo dele está se multiplicando. Por isso que os governos mundiais fazem campanhas para evitar da gente ter filho, da gente se multiplicar, porque o povo do anticristo terá que ser maior no período que ele se manifestar. Haverá então tribulação, perseguição, e quem tiver grávida, as mulheres que tiverem grávidas ou estão amamentando, elas vão sofrer bastante, porque como que vai fugir? Com uma criança ainda é muito mais difícil. Jesus ainda fala para orar. Por que ele diz para orar aqui? Para a sua fuga não acontecer nem no inverno e nem no sábado. O sábado, por ser um dia consagrado, santo, o inverno, porque lá é neve. E por que Jesus manda orar? Porque nesse período aqui tem muita gente que entende da Bíblia, da palavra. Então é aquela oração igual a de Daniel: Senhor, tem misericórdia de nós, salva-nos, cuida do nosso povo no tempo da grande tribulação. E muita gente que hoje não admite isso que eu estou falando, um dia vai ter que fazer essa oração. Porém, para tranquilizar a muitos de vocês, nesse período da grande tribulação, Deus também vai guardar o seu povo. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Numa live passada aqui, alguém me perguntou sobre esses dias serem abreviados. Eu acho que fica fácil de todo mundo entender aqui, tá? É literal sim, porque o anticristo vai reinar durante 3 anos e meio. O que dá a entender é que se ele tivesse um tempo maior, ninguém iria escapar da sua mão. O povo santo, no período do anticristo, vai ser entregue a ele, ou seja, eles vão perder, eles serão derrotados. Obviamente, são aqueles que estarão tanto em Israel como no Oriente Próximo, na Europa. Aonde estiver uma nação aliada com o anticristo, a perseguição será muito pior. Nós vimos que não houve no mundo algo semelhante. Nós tivemos o Hitler, por exemplo, que foi um absurdo que ele fez. Mas, por incrível que pareça, o anticristo vai ser pior do que o Hitler, gente. É terrível e nós temos que observar esses sinais. Por isso que eu sempre falo que ainda tem um tempo, porque nós ainda não chegamos no fim. O fim é quando começa a grande tribulação. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Bom, aqui nós já falamos no começo do vídeo, tá? Não tem muito o que acrescentar, a não ser o fato de que até os próprios eleitos, os próprios escolhidos, eles podem ser enganados. Então o negócio é muito sério mesmo, pessoal. A gente precisa estar fortalecido na palavra de Deus, meditar aqui e aqui, ó, e orar também, para a gente não ser enganado por esses falsos profetas, falsos messias, que aparecem constantemente por aí.
Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acreditareis, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que Jesus falou aqui foram coisas profundas. Não fica acreditando, o Messias, o Mashiach, apareceu por aí. Não acredita nisso não. Ele dá o exemplo do relâmpago, que ele sai do Oriente e vai para o Ocidente. Ou seja, uma coisa rápida, uma coisa forte. E ele termina dizendo que aonde estão os seus cadáveres, ali estão os seus abutres. Eu consigo compreender muito bem essa parte porque eu fui àquela região mais de uma vez e lá tem muitos abutres. E nesse período é o período aqui que vai acontecer a vinda do Senhor. Apocalipse diz que um anjo vai convidar as aves do céu, esses abutres, para comer muita carne, a carne daqueles que se aliaram com o anticristo. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Vamos entender aqui, o sol fica escuro, a lua também fica escura. As estrelas caem do firmamento, do raquia. Ainda vou falar sobre o firmamento nos próximos vídeos. Como diz o texto aqui, os poderes dos céus serão abalados. É um fenômeno incrível que vai acontecer. Pode ser a inversão do campo magnético da Terra. Eu acredito que seja, tá? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande, ou então muita glória. Tá? Ou ainda, poderíamos traduzir como abundante glória. Todo mundo vai ver, todo mundo vai se lamentar. Todos os povos verão. Eu acredito que aqui não é mídia, não é internet, não é televisão, mas todo mundo vai ver literalmente. O poder, a glória será tão grande que em qualquer parte do mundo você vai ver esse sinal, nas nuvens. Então, o Filho do Homem, o Filho de Deus, aquele que é o Verbo de Deus, ele vai aparecer com muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Gente, aqui está o arrebatamento, tá? Ele envia os seus anjos, eles vão nos quatro cantos da terra e vão arrebatar os escolhidos. A gente sabe que antes disso tem a ressurreição dos mortos. E aí, aqueles que estiverem vivos também serão reunidos aonde? Nas nuvens. Está aqui o arrebatamento. Então, assim, o arrebatamento, eu sei que tem pessoas que vão cair de paraquedas aqui no canal e vão comentar, não, irmão Marcos, o arrebatamento vai ser primeiro, a igreja não vai passar por essa luta. O que a gente está lendo aqui já é a segunda vinda, mas a segunda vinda, ela ocorre logo depois do arrebatamento. É um evento e o outro já acontece no mesmo período, no mesmo dia. Não quer dizer que o dia aqui vai ter 24 horas, mas vai acontecer no mesmo dia. Se você ainda tem dúvidas, o canal está cheio de vídeos explicando passo a passo sobre esses eventos. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Jesus, ele concluiu aqui dizendo como seria o fim, como seria a sua vinda, e ele já volta a trazer umas ilustrações para a gente.
ele fala da figueira. A figueira é Jerusalém. Muita gente vem e comenta e fala: Marcos, a figueira pode ser Israel. Eu já vi estudos que falam que a figueira é a igreja. Gente, a figueira é Jerusalém. Israel é a oliveira, o Messias é a videira e tem outras árvores com significados. Até o salgueiro tem um significado negativo, inclusive. Eu estou falando em tipologia, ilustrações com simbologias bíblicas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus disse que não iria passar dessa geração. Que geração que ele estava falando? É a geração dos apóstolos. É? Cadê o anticristo então? Cadê? Não, obviamente que não. Jesus estava falando de tempos mais modernos. Ele não deixou claro qual geração seria. Essa discussão, gente, eu escuto na igreja desde os anos 80. E a verdade é essa, não tem como fugir, não tem como discutir. Se você crê na Bíblia, se você crê que Jesus é o Messias, ele não estava falando apenas da geração dos apóstolos, mas desde a geração do reino de Deus, que inclui os apóstolos até chegar a nós. Pode até passar de nós e vir a próxima geração. É disso que ele estava se referindo, desde aquele período até hoje. Por isso, sim, os apóstolos morreram, foram perseguidos, foram presos, mas isso não acabou. Nos tempos de hoje ainda acontece e vai acontecer até o fim. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Essa expressão, festa das trombetas. Assista ao vídeo Festa das Trombetas, anuncia o arrebatamento. Você vai entender melhor. Jesus não sabe que dia que ele vem, só o Pai que sabe. Mas se ele é o Verbo de Deus, se ele sabe todas as coisas, como que ele não saberia isso? Então a resposta está nesse vídeo e também no vídeo. Jesus sabe quando ele vai voltar? Assista, porque vai tirar muitas suas dúvidas. Isso é uma expressão da festa das trombetas. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha a ilustração que Jesus põe aqui, como nos dias de Noé. Como que eles faziam naquele tempo? Casavam-se, davam-se em casamento, bebiam e não viram quando aconteceu o dilúvio. Uma das coisas que acontece na escola bíblica, na escola dominical, nas revistas, nos vídeos infantis, nos desenhos para as crianças e até em filmes, é que quando Noé ficava construindo a arca, todo mundo olhava e tirava sarro de Noé. Não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que ninguém estava nem aí para Noé. Eles queriam mais, era pecar. E qual é o tipo de pecado? Eu vou falar em outros vídeos, quando eu falar sobre os anjos principalmente. Mas assim, o negócio estava feio, viu? Muito para o lado sexual, inclusive. Relacionamentos com animais. Eu bato nessa tecla porque eu sei que um dia isso vai voltar e vários países vão defender essa barbaridade. Isto um dia vai acontecer. Por isso que ainda não é tempo. Aqui no Brasil isso ainda não vai ser possível se tornar lei. Mas um dia vão lutar e vão conseguir isso. Então agora, antes de ler, eu já vou explicar algo que pode ser difícil para muita gente.
ser levado nesse contexto aqui é algo negativo e ser deixado é algo positivo. Então vamos ver agora os versículos e você já vai entender o que eu quero dizer. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, no nosso entendimento tradicional, o mais aceitável na teologia cristã é o oposto, sabe? Assim, aqui parece que é o arrebatamento. Então, quem ficar que vai se ferrar, né? Literalmente. E quem subir, quem for levado, vai subir, vai ser arrebatado. Mas o que Jesus está dizendo nesse texto aqui, comparando com os dias de Noé, é o oposto. É o que fica deixado é que vai estar protegido. E quem vai ser levado? Então é um outro arrebatamento que vai ter. Agora na internet estão falando isso, né? Que vai ter um outro arrebatamento aí que não vai ser positivo. Não necessariamente. O que Jesus está nos mostrando é que quem vai ser levado é que vai ser eliminado, vai ser morto. Ele até dá o exemplo aqui do ladrão. Então, para ficar mais fácil para a gente entender e até encerrar esse vídeo, é que o ladrão vai roubar, ele vai capturar, vai sequestrar. Mas aquele que for deixado, esse aqui vai ser abençoado pelo Senhor. É nesse sentido que Jesus estava dizendo. Agora, você pode ficar bravo comigo, me chamar de louco, tá? A primeira vez que eu entendi isso, eu falei, será que eu tô viajando na maionese? E eu comecei a estudar esse assunto e percebi que muitos defendem essa ideia. Ela ela concorda com aquilo que eu estou dizendo. Se você não confia em mim, ótimo, pesquise bastante. Pesquise e veja o que eu estou falando. Tem certas verdades na Bíblia que a gente não recebe de primeira, a gente precisa estudar. Eu faço isso até hoje e eu cada vez mais me surpreendo com a palavra de Deus. Me surpreendo positivamente. Pessoal, o objetivo desse vídeo aqui é esclarecer os sinais que Jesus falou que iria acontecer, que vai acontecer antes do fim. E aí, quando começa o fim? Obviamente, ficou dúvidas, ficou questionamentos que você pode deixar no comentário e eu terei um imenso prazer em responder. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.